Olha, a gente mantém o foco nesse assunto, a gente continua falando a respeito dessas mudanças que o Senado idealiza aí para a Lei da Ficha Limpa, que é uma lei tão famosa aí, principalmente em ano eleitoral. Só que agora a gente vai conversar com uma outra pessoa. A gente vai conversar com o Marlon Reis, que é advogado e também um dos idealizadores da Lei da Ficha Limpa. O Marlon já está com a gente? Estou aqui, muito obrigado. Eu que agradeço, Marlon, como eu te disse, participação muito importante aqui com a gente, principalmente por você ser um grande entendedor da própria lei da ficha limpa. E agora a gente vê essas mudanças que estão sendo propostas aí de forma rápida, né, ligeira, dentro do Congresso Nacional, dentro do Senado especificamente. E a gente viu em muitas divulgações, claro, que você é contra essas mudanças todas que estão sendo propostas. E eu queria que você explicasse para a gente o perigo de se mudar uma lei que vem dando tão certo. Então, na verdade, os critérios adotados pela Lei da Ficha Limpa, eles são muito razoáveis. A Constituição Federal estabelece a necessidade de definição de prazos de inelegibilidade que sejam efetivos, mas também razoáveis. A pergunta é: existe na Lei da Ficha Limpa algum erro brutal que permita ou que exija do Congresso Nacional uma amenização desses institutos, desses dispositivos? E a nossa resposta é um rotundo não. A questão é que, quando você passa a contagem desse prazo de 8 anos de inelegibilidade para o momento da condenação, o que se vai fazer, e isso o relator da medida da CCJ e os senadores que votaram favoravelmente não estão esclarecendo à sociedade, é que muitos crimes têm pena superior a 8 anos. O que vai ser feito? Está se estabelecendo que não haverá inelegibilidade, porque a partir do momento que há a condenação pelo órgão colegiado, já começa a inelegibilidade, segundo o projeto passado na CCJ. Significa que uma pessoa condenada a 6 anos, por exemplo, mas que, obviamente, ainda tem recurso, porque se trata não do trânsito em julgado, mas da decisão colegiada. Ela pode ficar lutando com 2, 3 anos de recurso, depois tem 6 anos de cumprimento de pena e sairá da condenação com a inelegibilidade tendo terminado antes. Por isso é que eu ouvi atentamente, inclusive, a entrevista do senador Alessandro Vieira, e quero dizer que há muito a ser discutido em matéria de constitucionalidade desse projeto. Se passar em plenário, haverá ADI. E haverá ADI por muitos assuntos, que não só essa questão da aplicação a fatos pretéritos, não. Inclusive sobre a invalidação, a inviabilização, a não aplicação da norma constitucional que manda haver inelegibilidade. Porque, na prática, eles estão abolindo o instituto da inelegibilidade para a maioria dos crimes. Bom, essa ADI, para quem está assistindo a gente não sabe do que o Marlon está falando, é uma ação direta de inconstitucionalidade que pode ser impetrada lá no Supremo Tribunal Federal, questionando a constitucionalidade ou a não constitucionalidade da Lei da Ficha Limpa depois da aprovação do projeto lá pelo Senado. Bom, o senador falou muito bem que o Senado mesmo acaba perdendo a sua credibilidade por votar uma matéria assim às cegas, às escuras, com tão pouco quórum, além de mudar uma lei que vem vencendo, né? O famoso, o time que está ganhando não precisa ser mudado. Agora, quem é que pode entrar com essa ação direta de inconstitucionalidade? E existe sim, então, essa previsão de entrar, se passar, e provavelmente vai passar, né, no plenário do Senado. Em primeiro lugar, eu quero dizer que nós lutaremos até o minuto final para que não passe no plenário do Senado, obviamente. Mas realmente existe a probabilidade alta de que passe, e diante disso nós já estamos mobilizados, estudando. E quem pode entrar? Qualquer partido político, confederações, o Conselho Federal da OAB. Eu estou falando em termos abstratos. Quem, segundo a Constituição, pode entrar com a ADI? Então, eu tenho certeza que não faltará entre os legitimados algum deles para instrumentalizar essa ação declaratória de inconstitucionalidade. O fato é que ela já está sendo pensada e planejada e ela será protocolada imediatamente após uma eventual tragédia que seria o Senado
aprovar esse projeto tão infeliz. O senador também mencionou o caráter histórico da mobilização, que foi a conquista da lei da ficha limpa, e não é de se acreditar que o Congresso Nacional terá coragem de suprimir uma conquista tão grande, ainda mais agindo como tem agido, literalmente na calada da noite, votação simbólica, quase não havia senadores no plenário no momento da votação, não houve sequer o atrelamento dos nomes dos senadores que votaram, porque a votação foi puramente simbólica. Isso é ignominioso. Assim, nós não entendemos como é que tiveram tanta coragem de tratar essa matéria como estão tratando até agora. E vamos agir contra isso, sim. Antes de terminar a nossa entrevista, Dr. Marlon, explica para a gente, assim, resumidamente, o que significa hoje para o processo eleitoral a lei da ficha limpa. Fantástico. Em primeiro lugar, eu acho que o mais importante a dizer para quem nos assiste é que, antes da lei da ficha limpa, nós não tínhamos uma lei de inelegibilidade digna desse nome. A redação original da Lei 64/90, lei complementar, era uma pantomima, ela fazia com muita facilidade, é parecida com o que estão fazendo agora. Ela parece dizer que existe inelegibilidade, mas na prática não se consegue assegurar. Então, por causa disso, a sociedade civil brasileira, a sociedade brasileira como um todo, se mobilizou a partir do ano de 2007 e coletou quase 2 milhões de assinaturas e contagiou o Brasil inteiro no movimento histórico que fez com que o Congresso aprovasse essa lei. Nós passamos, então, a ter regras de inelegibilidade eficientes. Há um antes e depois na Justiça Eleitoral em relação à lei da ficha limpa. Inclusive, eu quero falar isso como testemunha da parte de dentro, porque eu sou advogado hoje, eleitoralista, mas eu fui, durante a construção do projeto de lei, que eu me orgulho muito de ter liderado, eu era juiz, e eu, inclusive, era juiz eleitoral. Há algum tempo fui juiz auxiliar da presidência do TSE, então eu conheço perfeitamente como se dava a aplicação da lei antes e depois da lei da ficha limpa. Então, realmente, foi um divisor de águas e algo do que nós não podemos abrir mão. Temos que nos mobilizar novamente para salvar essa lei, como fizemos para aprová-la. E me orgulha, e com isso concluo essa resposta, me orgulha e me alegra ver que, apesar de ter tentado tratar isso na calada da noite, o Senado não conseguiu impedir que a sociedade soubesse, graças a vocês da imprensa, graças ao site Metrópolis, graças à imprensa que acabou trazendo isso à tona, e felizmente o debate está realmente aberto na sociedade. Muito obrigada, Dr. Marlon Reis. Como eu estava dizendo para ele, e ele mesmo enfatizou, a grande importância dele participar nessa entrevista é porque, além de advogado da área eleitoral, ele também participou aí da construção do projeto da Lei da Ficha Limpa. Muito obrigada pela participação aqui com a gente. Eu que agradeço.